O programa Imprensa na TV está começando agora. No Imprensa na TV desta noite, os bastidores de um grande jornal e as últimas do mundo da publicidade. Ricardo Setti, editor-chefe do Estadão, explica como se dirige um jornal de circulação nacional e conta por que não aceitou o desafio de comandar o Jornal do Brasil. Luiz Crisóstomo, publicitário que cuidou das contas do governo Montoro em São Paulo e do governo Sarney em Brasília, entra na polêmica sobre o loteamento das contas do governo federal. Jens Olsen, vice-presidente internacional da agência McCann Erickson, fala da publicidade latino-americana e caribenha. E Rick Turner, correspondente no Brasil do jornal inglês The Independent, mostra seus talentos de guitarrista no Bar Imprensa. Tudo isso para você em instantes no Imprensa na TV. O pequeno time dos jornalistas com experiência e gabarito para dirigirem os grandes veículos do país sempre tem uma camisa para o Ricardo Setti, para ele jogar. Aos 44 anos e 26 de jornalismo, ele é atualmente o editor-chefe do jornal Estado de São Paulo. E atingiu esse cargo por uma razão simples. É absolutamente eficaz no cargo. O Setti, que produz notícia todos os dias, foi notícia nesta semana e por isso ele está aqui no programa. Ele recebeu uma proposta aí milionária para dirigir a redação do Jornal do Brasil, onde já esteve, aliás, mas não aceitou. Setti, dá para explicar para a gente? Não? Marco, obrigado pelas suas palavras um pouco generosas, mas no caso do JB, realmente houve uma proposta muito interessante, sobretudo do ponto de vista profissional, quer dizer, eu tinha uma possibilidade de fazer uma reforma no jornal, tinha carta branca, me reportaria apenas ao presidente da empresa, o Dr. Brito, mas alguns fatores pesaram na minha decisão de permanecer aqui. Houve um fator pessoal, a dificuldade de mudar para o Rio, família, filhos adolescentes, esse tipo de questão. Minha mulher tem uma carreira, aqui em São Paulo, advogada, mas pesou bastante também o fato de que eu estou muito entusiasmado com o que nós estamos podendo fazer no Estadão, quer dizer, Augusto Nunes, diretor de redação, e eu, tendo todo o apoio da empresa e que investe na mudança, que acredita na equipe que tem. Então, quer dizer, eu acho que há muito o que fazer ainda no Estado e eu não quis abandonar um trabalho que está apenas começando. E os resultados desse trabalho de você e do Augusto no Estadão, como é que vocês medem isso? Quais têm sido os resultados, Ricardo? Olha, o trabalho, quer dizer, começou há 3 anos com o Augusto, que foi progressivamente montando uma equipe de profissionais. Pode ser medido de várias maneiras, quer dizer, primeiro que a empresa, em plena época de dificuldades econômicas que o país atravessa, ela está sólida, faturamento muito firme, a venda do jornal está muito forte, apesar de a gente ter problemas de distribuição. Por exemplo, eu peguei uns dados na semana passada, recebi uns dados, dando conta de que viramos completamente a situação em relação à Folha, por exemplo, na capital. Na capital, o Estado vende mais do que a Folha todos os dias da semana, exceto na quarta-feira. E antes desse trabalho de você, estava vendendo menos? Antes da chegada do Augusto, estava vendendo menos todos os dias, exceto domingo. No domingo, a diferença, que era de 90% em favor do Estado, se ampliou para 340, mais ou menos. 340 o quê? Por cento? O Estado hoje em dia vende cerca de 200 mil jornais nas bancas da capital, excetuadas as assinaturas e... Nos domingos? Aos domingos. Excetuadas as assinaturas e vendagem em banca em todo o país, na capital o Estado vende 200 mil jornais no domingo, a Folha vende 42 mil. Certo. Quer dizer, nos dias de semana a gente está na frente todos os dias, excetuado na quarta-feira, onde há um virtual empate. Agora, esses são critérios quantitativos. Como é que você avalia do ponto de vista qualitativo? A gente, quer dizer, eu costumo brincar com o Augusto dizendo o seguinte, adaptando a frase do Churchill sobre a democracia para o jornal, quer dizer, para nós o Estadão ainda é o pior jornal, excetuados todos os demais, quer dizer, a gente acha que tem muito o que fazer, o jornal evidentemente progrediu, melhorou, os mesquitas estão acreditando na mudança, estão
dando força para a equipe que contrataram, mas ainda tem muito o que ser feito. De toda forma, a gente sente, Marco, por exemplo, comentários de colegas, comentários gerais de empresários, de políticos, de jornalistas estrangeiros. Quer dizer, há uma coisa muito intensa, inclusive de profissionais competentes e talentosos que querem vir para trabalhar no jornal ou que convidados aceitam imediatamente. Certo. Agora, vocês já fizeram alguma pesquisa entre os leitores para avaliar, do ponto de vista de qualidade, o que os leitores acharam? A gente, para ser franco com você, a gente está um pouco desatualizado nesta pesquisa específica. A gente faz muita pesquisa, quer dizer, praticamente toda quinzena tem uma pesquisa, mas uma pesquisa específica sobre o que o leitor gosta ou não gosta no Estadão, as últimas que a gente tem não são recentes. A gente tem indicadores muito fortes, né? Quer dizer, as pessoas gostam muito do caderno de economia, os leitores gostam muito do caderno 2, os leitores ficaram muito entusiasmados com a vinda do Paulo Francis para o jornal, os leitores gostam das colunas. Os leitores gostaram muito da cobertura da Guerra do Golfo, da cobertura internacional em geral. Da mesma forma, foi muito bem-vinda, muito bem recebida a cobertura das eleições do ano passado, todos os meses, inclusive da parte dos próprios candidatos. Quer dizer, a gente tem, digamos assim, elementos, indicadores de que as coisas estão progredindo, que o jornal está se modernizando e tem agradado, mas a gente quer fazer muito mais ainda. Ô, Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou há algum tempo já fora de redação de jornais, mas os grandes jornais brasileiros estão adotando uma estrutura muito diversificada, certo? Existe o cargo de editor-chefe, depois tem os editores executivos, tem os editores de áreas e tal. A minha impressão, eu tenho essa impressão, não sei se você confirma ou não, que está se criando uma estrutura muito pesada e que torna o jornalismo na imprensa escrita um pouco lento e muito sujeito a erros também, a falhas de comunicação entre essas áreas, entre uma área e outra. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de estrutura? Bom, eu acho o seguinte, Marco, a meu ver, um jornal imenso como é o Estado, com dezenas se você contar editorias, suplementos, etc., são dezenas de áreas de interesse, você não consegue ter um padrão de qualidade mais ou menos equilibrado, ou mais ou menos homogêneo, de acordo com a orientação da direção, se você não tiver uma estrutura de supervisão de controle. Quer dizer, de toda forma, então eu acho, primeiro, que essa estrutura é necessária. Segundo, não torná-la pesada, ineficiente e sujeita a trombadas é um desafio que se impõe para nós todo dia. Quer dizer, nós estamos aprendendo a trabalhar com esse tipo de estrutura. Mas isso aí, quer dizer, na verdade, do jeito que a gente faz no jornal, não é tão pesada, quer dizer, não chega a ser pesada, porque se trata basicamente de descentralizar a operação. Justamente ao contrário, quer dizer, se descentralizar a operação, atribuindo comandos de áreas a pessoas que têm um critério semelhante ao de direção de redação. Quer dizer, agora, é um desafio, porque você não dá trombada, não dá cabeçada, não haver sobre-trabalho, quer dizer, não haver coisas desnecessariamente feitas ao mesmo tempo, etc. Mas eu estou convencido de que é preciso ter uma estrutura, porque é muito grande o jornal. A menos que você não simplesmente deixe algumas áreas correrem soltas, e que não deve ser o caso, né? Você tem uma experiência rica em vários veículos, Ricardo. Jornal do Brasil, Revista Veja, Isto É, Revista Visão, Revista Playboy. No próprio Estadão você já trabalhou antes dessa segunda fase. Exatamente. Mas você nunca esteve na Folha. Então eu queria te fazer uma pergunta assim, como é que você está vendo essa briga entre a Folha e o Estadão, essa guerra? Eu estou achando um pouco que o nível está um pouco baixo nesse bate-boca aí. Olha, nós somos obrigados a reagir a certas coisas. Na verdade, eu acho que a Folha adota uma atitude. Eu tenho respeito por alguns dos fundamentos do projeto Folha. Por exemplo, eu acho que o rigor, a preocupação com a informação, com o rigor, com a organização, a meu ver, exageradas e um pouco distorcidas, mas eu acho isso importante. Mas eu tenho a impressão que a Folha extrapolou um pouco na concorrência, quer dizer, sobretudo na propaganda em que trata o Estado de uma maneira muito depreciativa e muito injusta para a reforma que está sendo feita no Estado, para o aproveitamento de jornalistas que o Estado tem feito, pela melhoria que o produto conseguiu, pelos indicadores que a gente dispõe. Quer dizer, a gente está sendo tratado com pouca ética na propaganda da Folha. A gente foi obrigado a reagir em alguns casos
foi isso que se deu. Agora, a concorrência entre os dois grandes jornais de São Paulo é benéfica para o mercado. Não, eu acho que a concorrência é saudável. Acho saudável. Tem que existir, deve existir. E eu acho que ela está levando a Folha a perder a calma, coisa que não acontece com a gente. A Folha está perdendo a calma. Acho que essa última reforma que a Folha propala como uma grande reforma, e já anunciou na propaganda, assim, aguarde imitações, como se tivesse inventado a roda, né, como sempre faz. Essa última reforma foi uma reforma precipitada, confusa, e a gente tem sentido no mercado inteiro, tanto na parte de publicidade, pessoal de publicidade, como pessoal de redação do jornal, uma reação negativa. Eu tenho sentido. E o próprio pessoal da Folha, algumas pessoas reconhecem. Por exemplo, sobretudo o primeiro caderno da Folha. Acho que o primeiro caderno da Folha virou um saco de gatos. Ele tem a mesa da Câmara, o assassinato de um traficante, com uma entrevista da ministra Zélia na mesma página. Quer dizer. E enchente. Agora a enchente de São Paulo também foi para o caderno de Brasil. Achei essa última reforma da Folha um produto da sofreguidão. Quer dizer, da mesma forma que eles eliminaram um produto já consagrado no mercado, forte, que era o Fovest. Né? Eles jogaram esse título pela janela quando começaram a ser acossados por um produto recente nosso, que é o Cola, caderno de vestibular. Certo. Agora, vocês entraram na linha também, o Estadão entrou na linha com a contratação do Paulo Francis e agora também com a contratação do Betting, que estreia lá no dia 1º, uma linha de captura de audiência, que era uma estratégia mais ou menos típica da televisão. Quer dizer, a televisão contrata artistas de outros canais para capturar a audiência daquele artista. Vocês mais ou menos estão fazendo a mesma coisa, quer dizer, capturar a audiência, entre aspas, do Paulo Francis, agora vão capturar a audiência, entre aspas, do Betting para o Estadão. Bom, essa linha, evidente do ponto de vista de mercado, é uma tática, é uma estratégia importante. Agora, isso aí não cria problemas internos no jornal, por exemplo, de vocês trazerem uma figura de fora e não aproveitarem bons jornalistas que tem dentro do Estadão para fazer a coluna que o Betting vai fazer, coisa desse tipo? É interessante a sua pergunta, Marco, mas veja bem, a gente não tem a preocupação só de marketing, até nem exclusivamente de marketing, nem predominantemente de marketing. Claro que qual redação sensata do país que não vai querer um Paulo Francis ou um Joelmir Betting? Mas a gente não contratou ambos apenas por razões de marketing. São excelentes jornalistas, enriquecem o produto, diversificam o produto, democratizam a massa de opiniões e de informações que o jornal oferece. E isso não está correndo nenhum tipo de ciumeira. Não está correndo nenhum tipo de ciumeira. Primeiro porque, no caso desses dois, são peculiaríssimos. Veja, eu não estou falando propriamente de ciúmes, que é uma coisa pessoal. Mas existem umas carreiras dentro do jornalismo que ficam inibidas, certo? Quando uma estrela ocupa o espaço. É engraçado, mas é que o jornal, no caso do Estado, é um jornal que é um produto oferece um campo tão grande que não chega a ver isso. Por exemplo, o Joelmir Betting chegou... está chegando no momento em que a gente acabou de criar uma coluna nova para uma pessoa da casa, recentemente contratada, mas a casa, que é o Nirlando Beirão, coluna Galeria. Simultaneamente, quer dizer, não vai acontecer nada com a coluna da Miriam Leitão, que é uma coluna muito prestigiada, a coluna Caixa Forte, página 2 do Caderno da Economia, que é uma coluna muito prestigiada, muito lida pelas pessoas que decidem, etc. Quer dizer, a gente não obstaculiza o crescimento de pessoas de dentro com essa incorporação. Eu acho que isso é um acréscimo, não é uma exclusão. Quer dizer, você não ocupa um espaço de gente de dentro, você agrega. 7, uma última pergunta, porque já estão me fazendo sinal que o tempo está esgotado. É o seguinte, rapidinho, qual é o próximo passo do Estadão editorial? Olha, não existe uma coisa assim, um próximo passo. A gente vai fazer uma boa mudança gráfica, quer dizer, continuando o aperfeiçoamento gráfico que já foi feito, mas há uma série de coisas. A gente vai lançar 5 cadernos regionais esse ano, a gente vai criar talvez uma revista de programa de fim de semana, está no forno um caderno de informática, um caderno de esportes, e a maior novidade, quer dizer, realmente, se fosse para resumir a tua pergunta, numa só resposta, é o seguinte: o Estadão vai sair às segundas-feiras, coisa que não acontece há mais de 70 anos. Essa é uma grande novidade. A partir de quando? Provavelmente a partir de julho. Tá ok. Obrigado, Sete, pela sua participação. Obrigado a você, Marco.